que eu fiz para curar a minha gastrite com uma única planta. Se você sofre de gastrite, refluxo, azia ou dor de estômago, eu sei exatamente o que você sente, porque eu já passei por isso. Eu sou Rebeca, naturopata, e hoje eu vou falar nesse vídeo, vou te contar o que me ajudou a resolver de vez o meu problema usando apenas uma planta. É algo natural, barato e que mudou completamente a minha vida. Antes mesmo de ser naturopata, há mais ou menos mais de um ano, com crises constantes de gastrite, eu fiz diversos exames, inclusive endoscopias, e nada aparecia, somente uma gastrite leve. Tomei todos os prazóis que vocês podem imaginar, né? Remédios para dor de estômago, Buscopan, enfim, todos esses que a gente conhece, e no máximo amenizavam um pouquinho, temporariamente, mas as crises voltavam. E a maioria das vezes eu ia ao hospital para fazer medicação intravenosa de tanta dor. E chegou um momento em que eu percebi que aquilo não era vida, que eu não queria mais passar por aquilo. E eu perguntei, né, para vários médicos se havia, mas o que eu tinha afinal que não resolvia. E nunca vinha uma solução real. Então eu resolvi buscar, por conta própria, informação. Eu resolvi ir, né, na internet pesquisar sobre maneiras de resolver o meu problema. Mas antes de te falar qual foi essa planta que me ajudou demais nesse processo, eu quero explicar um pouquinho como funciona o nosso estômago. Sobre o mito que a maioria das pessoas acha que gastrite é sempre um excesso de ácido no nosso estômago, mas a verdade é que mais de 90% das pessoas têm falta de ácido estomacal, que seria a hipocloridria. E esse ácido no nosso estômago, ele é essencial para digerir bem os alimentos, fazer uma boa digestão, matar bactérias e evitar a fermentação. E o problema dos inibidores ácidos, né, os prazóis que a gente conhece, eles são inibidores da produção de ácido, piorando a digestão a curto e longo prazo, né? Isso pode causar má absorção de nutrientes, enfraquecer o sistema imunológico e manter a inflamação estomacal ativa. E nas minhas pesquisas, né, na época na internet, eu encontrei a espinheira santa, que é uma planta, né, um chá, uma erva, e dizia que ela era um omeprazol natural. E eu não aguentava mais a minha situação, resolvi testar. Comprei cápsulas e comecei a tomar 3 vezes ao dia, né? Porque daí com a cápsula a gente consegue ter uma dosagem maior desses ativos. E os resultados começaram a ser incríveis. Não foi da noite pro dia, mas é um tratamento, né? E com o passar dos meses tomando, as crises foram praticamente sumindo. E no período, assim, de mais ou menos 6 a 1 ano, eu tive apenas 1 ou 2 episódios leves, né? E depois disso, não voltei mais a ter aquelas crises horríveis de gastrite, como eu tinha antes, né? E o que é os benefícios, né, da espinheira santa para o nosso estômago? Ela protege a mucosa gástrica, né, contra inflamações e lesões. Então, ela diminui a inflamação e ajuda na questão, né, da digestão. Ela tem uma ação anti-inflamatória e analgésica, aliviando dor e queimação, melhora a digestão, reduz gases e inchaço abdominal. E propriedades antimicrobianas, combatendo bactérias nocivas como H. pylori, que é um detalhe que se desenvolve, né? Só vai se desenvolver o H. pylori no nosso estômago se você tem falta de ácido estomacal. Então, veja a importância de a gente ter bastante ácido no nosso estômago. Claro que é importante lembrar que mesmo sendo um produto natural, ele tem indicações e contraindicações. Então, eu sempre recomendo um acompanhamento profissional para fazer o uso, mesmo que for de produtos, né, e ativos naturais. E se você também está cansado de remédios que só mascaram sintomas, saiba que existem alternativas que tratam de verdade.
E se você não sabe, né, qual, está pensando em testar suplementos de qualidade e não sabe qual marca escolher, qual marca que é uma procedência de qualidade, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo marcas que eu confio e links de produtos. E que eu indico também para os meus pacientes. E a mensagem, né, a história com a gastrite, né, ela me mostrou que a natureza, ela é muito poderosa. E quando a gente entende como o corpo funciona de verdade, né, como é que ele funciona, o nosso organismo, e cuidar dele, né, de forma mais... A gente consegue cuidar dele de uma forma mais eficaz e duradoura, né? Ter resultados por mais tempo. E se você já usou a espinheira santa ou teve alguma experiência parecida, conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.